Boa tarde, meu nome é Thales, eu vou falar então sobre o nosso projeto aqui, que é a elaboração da plataforma digital exploratória para avaliação do risco cardiovascular e do estado mental individual. Eu sou aluno do curso de Medicina, né? Até que os outros autores do projeto, no caso sou eu, Thales Velasco, o Murilo Nau, a Thaís Tokumoto e o Gabriel, a orientadora é a professora doutora Luciana Moreira Lima, a nossa área é a área de Medicina mesmo, embora eles integrem, né, outras áreas de saúde. Bom, basicamente fazendo uma introdução breve assim, né, do objetivo do nosso projeto e tal. As doenças cardiovasculares, elas ocupam o topo das causas de mortalidade, né, tanto na população brasileira quanto na população mundial. E também é de conhecimento público que transtornos mentais, como no caso mais prevalentes, depressão e ansiedade, assim como os outros diversos transtornos mentais conhecidos, né, impactam na produtividade e na qualidade de vida da população. E a gente tem tido nos últimos anos desenvolvimento de diversas tecnologias na área da saúde que tem também o objetivo de avaliação e gerenciamento do risco cardiovascular, você tem diversas ferramentas para isso. E também tem tratamento de transtornos mentais graves, você tem ferramentas que servem tanto para diagnóstico, quanto para avaliação, quanto para tratamento. Você tem estudos recentes, por exemplo, no National Institute of Mental Health, fez um estudo aqui em 2022, que ele fala sobre o impacto da tecnologia e desses sistemas digitais na avaliação do risco cardiovascular em uma população em pacientes com transtornos mentais graves, mas a gente tem essa lacuna na população brasileira, que a gente não tem estudos que indicam esse rastreio. Todos os estudos que a gente tem são voltados à população estrangeira. A gente sabe que a população brasileira, toda a população brasileira tem um caráter individual, tanto na questão do transtorno mental quanto na questão cardiovascular, pelas questões tanto genéticas quanto questões alimentares, informacionais, etc. E o nosso objetivo do estudo é utilizar essas tecnologias na nossa população, e a gente fala tanto da população brasileira, que pode ser extrapolado o estudo, quanto na população que a gente vai focar o estudo em si, que é a funcionários e estudantes da Universidade Pública. A gente tem então aqui a página do nosso site, né, que é o Cardiologicamente. Ele tem como objetivo preencher essa lacuna na falta de estudos que associam os transtornos mentais com as doenças cardiovasculares através da tecnologia. Então a gente tem como objetivo do estudo coletar dados relevantes e aumentar a conscientização na área da associação das doenças mentais e da saúde cardiovascular, e fazer também a divulgação de informações de forma educativa. O objetivo da continuidade desse projeto é continuar então o aprimoramento contínuo da plataforma, visando atingir esses objetivos, integrando ciência e tecnologia, a fim de proporcionar impacto na população. Então a gente tem aqui o objetivo central do projeto, né, que foi o que eu comecei a desenvolver nesse ano passado, que é descrever a atualização da plataforma digital do website, que já foi criado previamente, né, que é o Cardiologicamente, que é destinado então ao agrupamento e organização e sistematização das informações sobre o risco cardiovascular nessa população específica. A gente tem então aqui a nossa página inicial do nosso website, né? Esse é um estudo descritivo, que então foi feita a atualização do website e a identificação dos itens que necessitavam ser atualizados. A gente tem então a página inicial, né? Você tem um bem-vindo aqui ao site, você tem então os formulários de pesquisa, que é o que eu vou entrar posteriormente, falando sobre a parte interativa do nosso website em si. Além disso, a gente tem a parte do conteúdo educacional, né? A gente tem uma parte de doenças cardiovasculares, onde você fala então sobre as doenças mais prevalentes e importantes. Você tem sobre hipertensão arterial, doenças cardíacas coronárias, acidente vascular cerebral, diabetes tipo 2 e risco cardiovascular, insuficiência cardíaca, colesterol e triglicerídeos, estilo de vida e saúde cardiovascular. A gente tem também a parte de saúde mental, né, que foca nas doenças mais prevalentes, que são depressão e transtorno de ansiedade. Além disso, também tem informações sobre transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, transtorno de estresse pós-traumático, terapia cognitivo-comportacional e medicamentos. Cada uma dessas abas você vai ter então um texto informativo, né, explicando sobre essas doenças no caso, né. Vai ter também link para o site do Ministério da Saúde, já tem, né, na verdade, link para o Ministério da Saúde com maiores informações e informações, curiosidade geral sobre esse tipo de doença e onde a pessoa pode buscar ajuda, né. Além disso, o que a gente foi feito basicamente foi a reestruturação dos questionários. Eu vou abordar eles na parte posterior da apresentação, mas basicamente a gente tem 4 questionários principais. Você indo aqui na parte de formulário, você vai ter uma explicação breve sobre o que constitui cada um dos questionários, né? A explicação básica, e aí você tem no Google Forms ali as respostas das perguntas, e a pessoa vai poder, de forma muito mais fácil, basta ela ter uma conta do Google, ela consegue preencher então o questionário e vai mandar para a nossa pesquisa. A parte que eu ajudei também a desenvolver agora, que foi uma evolução do projeto, foi a parte de programação,
porque atualmente sou estudante de medicina, né? Mas eu sou formado em ciência da computação também pelo UERJ, então uma área que sempre foi presente na minha vida. Pois é. Então eu já trabalhei muitos anos com programação e foi uma parte que o AppsScript ele é integrado ao Google Forms, ele permite a gente ter muito mais propriedade na questão da coleta de informação e no tratamento desses dados, que antes a gente utilizava o Quiz Class, que era uma ferramenta de quizzes mesmo, e a gente migrou isso para o Google Forms porque facilita muito o acesso, todo mundo tem uma conta no Google hoje em dia. E além disso, você tem com a programação você consegue tratar muito melhor esses dados e armazenar de forma muito mais proprietária, você não fica dependente de ter uma plataforma terceira. E também você consegue também respostas automatizadas, que é o que eu vou falar quando eu estiver falando dos questionários. Além disso, na parte de inovação, a gente tem então essa abordagem integrada da saúde cardiovascular e mental, né, que é uma novidade no cenário brasileiro, e uma plataforma digital multifuncional. Você tem essa plataforma utilizando feedback personalizado, né? Porque quando a pessoa vai responder o questionário, ela pode receber uma resposta própria. E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma planilha só de coleta de dados que a pessoa manda no Google Form, né? Fala sobre esse feedback individualizado, então. A pessoa vai responder o teste lá no questionário específico, que ela recebe, então, no próprio e-mail dela, se é a caixa de e-mail dela, uma resposta individual do questionário que ela preencheu. Aqui tem um exemplo, por exemplo, vou passar aqui, ó. A gente tem, por exemplo, o score de Framingham, que é um score de estimativa de risco cardiovascular nos próximos 10 anos. Aí ela recebe no título do e-mail a quantidade do risco. Aqui, inclusive, se vocês quiserem, tem um QR Code aqui, vai direto para um teste, só para vocês verem a implementação do teste. Se quem quiser abrir, pode abrir e preencher rapidinho, se conseguirem ver daqui. Mas, enfim, basicamente ela vai receber no título do e-mail o risco estimado. Vai ter uma breve explicação do que isso significa para a vida dela. Ali a gente tem, então, informações sobre, no caso, doença cardiovascular, né? Quais seriam, por exemplo, mudanças de atitude. Mais uma vez, é bem importante ressaltar que todos esses testes são testes de triagem, nenhum deles tem o objetivo de ser diagnóstico. Ele é basicamente para a pessoa ter uma informação inicial do que ela, às vezes, de uma coisa que ela nem está pensando, por exemplo, tanto de transtornos mentais quanto de risco cardiovascular, e ela sabe onde procurar ajuda. E você tem o link do nosso site, o link do Ministério da Saúde, e exatamente quais seriam as medidas, por exemplo, no caso de mudança de estilo de vida, que ela poderia adotar na vida dela, que poderiam auxiliar a melhorar esse risco. Então, vamos lá. Na contribuição, no caso minha do projeto, o que eu fiz? Foi basicamente a atualização da plataforma digital, né? Foi a modernização do site, tornando ele mais acessível, a otimização nessa coleta de dados e análise, que foi a reestruturação para o Google Forms, né? E desenvolvimento de coleta de dados e dos cálculos. A preparação para a fase de teste, que a gente está no momento agora de teste, porque esse form você tem que fazer esse ajuste fino para a resposta ficar cada vez mais correta de acordo com, porque alguns testes são bem complexos, né? Basicamente não, foi feita essa atualização da plataforma. Aqui a gente tem então a página inicial, onde ficam os nossos formulários, né? Você tem aqui o score de Framingham, o inventário de ansiedade, depressão e o SQR20. Então, nosso projeto tem como objetivo criação de conteúdo médico e educativo para a saúde. Tem também o nosso Instagram integrado, né? Que tem diversas informações sobre saúde cardiovascular e mental. A ideia é disseminar o conhecimento para a comunidade do Unirio e para o público geral. E na fase atual a gente está então em plataforma de teste com estudo piloto programado antes da liberação para o público. Aqui a gente tem então os nossos testes, né, que é basicamente a parte principal do nosso projeto, né? São basicamente 4 testes, 4 formulários, né? Você tem então o score de risco de Framingham, que é um questionário de risco que são 7 perguntas, onde a pessoa vai responder, vai informar informações sobre colesterol, se ela fuma ou não, o gênero influencia, no caso, na estimativa. Ele vai gerar uma estimativa de risco cardiovascular nos próximos 10 anos e aí a pessoa vai ter essa informação e da posse dela ela pode, enfim, promover mudanças. A gente tem o SQR20, que é o Self-Report Questionário, que é um questionário binário de 20 perguntas, sim ou não, que ele é um questionário para avaliação de saúde mental. O inventário de ansiedade de Beck também é um questionário de 21 perguntas, onde a pessoa vai responder, cada um tem 4 opções, e ele vai estimar basicamente se ela se tem algum nível de ansiedade moderada, ansiedade leve, ou se tem ansiedade grave. São testes de triagem, né? Depressão, a mesma coisa, ele vai avaliar o nível de depressão da pessoa. E baseado nisso, serve como indicativo de onde ela deve buscar ajuda ou não. Esses são os nossos 4 testes. Concluindo então, a plataforma foi atualizada com sucesso, oferecendo uma interface mais acessível e amigável. Houve uma integração muito eficaz de saúde cardiovascular e mental, promovendo uma abordagem inovadora e interdisciplinar. E esse foi o projeto que a gente concluiu no ano passado. A gente tem agora algumas atualizações de perspectiva que já estão sendo implementadas, que basicamente, como a gente viu que são 4 questionários individuais, mas que é muito interessante que a pessoa preencha todos eles, e eles são bastante rápidos de preencher.
A gente juntou então eles todos num grande questionário, né? Que tem 7 áreas, né? Que é a avaliação de risco cardiovascular, hábitos alimentares e estado mental. Ele vai fazer então uma história de Framingham. Ele tem uma avaliação de saúde alimentar que a gente julgou importante adicionar também nessa etapa, né? Futura do projeto. Tem os questionários de avaliação de ansiedade, depressão, e na parte a pessoa pode optar se ela quer ou não receber esse feedback no e-mail dela, né? E a gente agora está então nessa fase de implementação desse questionário maior. Ele é um questionário rápido, leva cerca de 10 a 12 minutos para preencher, mas a gente tem como vantagem que a pessoa preenche ele de uma vez só, e aí você consegue cruzar muito melhor esses dados, né? Porque você basicamente tem todas as informações necessárias. E a gente agora está numa fase de teste inicial para verificar se está tudo funcionando corretamente, para abrir já um teste para um episódio piloto, né? E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, só da planilha, que você consegue compilar todos os dados num local só, fica muito mais fácil fazer essas comparações e correlações. Basicamente é isso, eu espero ter conseguido passar o projeto de forma clara.